Bem-vindo e bem-vinda à Maratona Fim do Medo. Hoje o tema é medo de não ser boa ou bom o suficiente. Você tem medo de não ser boa o suficiente? Você não se acha bonita? Você não se acha inteligente? Você não se acha capaz o suficiente? Botei essa música pra gente esperar, porque assim, essa música representa muito o empoderamento, né? Shine bright like a diamond, brilhe como diamante. Enquanto eu espero vocês chegarem, vocês se conectam com isso, se empoderar. A gente tem que ter a cara de pau, de falar: eu sou gata, sou maravilhosa, eu consigo, eu faço, eu aconteço, sou boa o suficiente, sim. Isso é uma decisão, tá? Isso é uma decisão, cara de pau às vezes. A sensualidade é muito disso, gente. Porque quando a mulher consegue ser sensual, não é sensual para conquistar alguma coisa porque não se acha boa o suficiente, mas a sensualidade do seu ser é essa certeza. Então vou esperar as pessoas chegarem enquanto a gente dança ao som do Rihanna. Shine bright tonight, you and I. Brilhe hoje, você e eu. Você é beautiful, você é linda como diamante no céu. Alive, você tá viva. You're beautiful like diamonds in the sky. A gente tá brilhando como diamante hoje. Hoje eu quero acender em você a poderosa, o poderoso. Quero fazer você levantar e falar: caralho, eu sou boa pra caralho. Sou boa sim, eu sou boa o suficiente. Vamos lá, acessa isso aí. Hoje a gente vai falar de vários pontos relacionados ao empoderamento, né? Você não achou que ia ficar só falando de mimimi, né? Vou contar a história. Vou esperar as pessoas chegarem. Enquanto isso, enquanto a gente se conecta com o fato de sermos diamantes no céu, o empoderamento, o conhecer sua força, conhecer sua luz, apesar de. Porque olha pra mim, gente, olha pra minha história. Vamos lá, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Sou uma mulher biamputada, que não tem formação superior completa, que nunca teve uma condição financeira maior na infância, que falasse: poxa, tive tudo na minha mão, tive tudo fácil. Sou uma mãe de 5 hoje em dia, sou divorciada, fui casada com um cara que não tinha estrutura financeira para me dar a possibilidade de coisas, e hoje eu falo para milhares de pessoas. Aos 45 anos de idade eu me sinto mais bonita, mais conectada, mais empoderada e mais amando o meu corpo, a minha essência, minha força, minha luz, do que eu jamais fui na minha vida. Eu tenho certeza que se eu consigo, com a minha história de vida, você também consegue. E existe um caminho para isso. Não é nada assim: meu Deus, ela acessou o segredo do universo. Não, existem técnicas, gente. A gente já está numa era onde a inteligência emocional, a lei da atração e o autoconhecimento estão num nível muito alto. Muito alto. E a Maratona Fim do Medo vem trazer um monte dessas técnicas aqui. Todos os dias eu estou trazendo para vocês dicas e técnicas altamente aplicáveis, exercícios altamente aplicáveis, para que você saia dessa ideia de que eu estou perdido, não vou conseguir, não sei. E se empoderar, que é o quê? Tomar posse do seu poder. E tomar atitudes, apesar de... Você pode estar na merda. Merda financeira, mal no relacionamento, saúde ruim, dificuldade física, o corpo não está legal. Você pode ter certeza absoluta que isso tudo pode ficar para trás através da sua atitude. E é uma atitude que às vezes vai vencer coisas que você achava que era intransponíveis. E a hora que você passa esse ponto, você tem certeza absoluta do diamante que você é. Que é o que eu trouxe aqui com a Rihanna. Porque assim, uma das coisas mais empoderadas também é a sensualidade. Eu falo muito de sexualidade e sensualidade. E aqui eu tenho sido um pouco cautelosa para falar, mas eu gosto muito dessa integridade de você se olhar e falar: eu me amo e me aceito como eu sou. Eu trago todo o meu ser, inclusive para o prazer. E isso é algo que vai vindo nas camadas do nosso ser. Eu vou trazer aqui para quem está chegando. Que bom que você está chegando aqui nessa live. Houve uma mudança de planejamento, porque muita gente falou: poxa, mas eu não consegui acessar a live. Eu queria tanto ver aquela live, como é que eu faço? A gente liberou, porque a gente tem um coração bonzinho demais. A gente prefere isso a estratégias. Eu e minha equipe linda, a gente falou: gente, vamos liberar?
A galera tá querendo, a galera quer assistir, a galera quer entrar. Então é isso. Se você quiser assistir as lives anteriores, até o dia 12, a gente vai ter as lives da Maratona Fim do Medo disponíveis para você. Para quem tá chegando agora e não me conhece, né? Eu gosto sempre de contar, né, quem eu sou, assim. O tema dessa live é medo de não ser bom o suficiente, a autossabotagem que a gente cria para nossa história de vida, para acessar o nosso poder. A gente vai falar de um medo que é tão pulsante, né, de que a gente quer fazer as coisas, mas fala, será que eu consigo? Será que eu, com a minha história de vida tão limitada, meus recursos financeiros tão limitados, minha estrutura, tudo que já aconteceu comigo, será que eu consigo alcançar esse sonho? Será que isso é real? Será que eu não estou viajando na maionese? Será que eu um dia vou conseguir alcançar? Dá muito trabalho, é muito difícil, como é que eu faço? Fulano é mais bonita, fulano é mais inteligente, fulano é mais... já tem tantas pessoas no mercado fazendo isso. Isso tudo são as vozes na nossa cabeça. E eu vou te ajudar a calar essas vozes, a fortalecer a voz real, com consciência, claro, porque a gente não está aqui para fazer papel de positividade tóxica. A gente está aqui para olhar para dentro com coragem, enfrentar os nossos medos, iluminar eles, ter autoconhecimento, conectar eles com a lei da atração e a espiritualidade para que você tenha um boost de possibilidade de abertura e aprendizado e a partir daí efetuar mudanças rápidas. Essa é a minha intenção aqui com você. E a Maratona Fim do Medo eu trago todos os dias técnicas maravilhosas e profundas e dicas aplicáveis, exercício diário, para que você possa fazer essa transição e contar para mim. Porque quando você vai ali no inbox, eu tenho recebido diariamente, é porque eu sou muito sigilosa. Às vezes eu não passo para as pessoas ali no feed, porque eu acho que você me contar um segredo seu, uma coisa sua tão íntima, é para mim, é para que eu saiba, né? A não ser que a pessoa fale, pode publicar e tal, eu publico. Mas é muita gente falando, Sol, já mudei minha vida, já estou em outra transição só com as suas lives, já mudei, já é o momento. E assim, eu sou treinadora de frequência, mentora, terapeuta, palestrante, escritora, fui atleta, sou biamputada, mãe de 5 e eu trago para vocês um ponto de vista de quem viveu extremas dificuldades e hoje pode contar a história a partir de um ponto de quem tem também a sensibilidade de olhar com conexão para tudo isso, de não ser insensível diante do que você está passando. Eu conheço a dor muito bem, eu conheço a vida como ninguém, assim, as coisas que eu passei, muita gente é inimaginável, né, para muita gente. E eu quero contar uma história para vocês, né, assim, que tem a ver com essa confiança, né? Porque hoje a gente vai falar da confiança no nosso próprio taco, né? E a gente precisa disso para tudo, gente. A gente precisa disso para tudo. Nós precisamos confiar no nosso taco desde o primeiro momento que a gente recebe a intuição para fazer alguma coisa. Desde o primeiro momento. Seja para tocar um instrumento, seja para desenvolver um trabalho, seja para entrar num relacionamento, seja para sair de um relacionamento, seja para entrar no trabalho, seja para sair. Em algum ponto você vai ter que dizer para você, eu consigo, eu posso, eu vou, mesmo com medo. Vocês precisam entender que o medo é o oposto vibracional daquilo que você quer. Enquanto você ainda não vê o vibracional manifesto na cocriação, enquanto você não compreende como é que funciona a manifestação da realidade do campo visível, intuitivo e conectado ao campo visível, material e presente, você ainda vai oscilar, vai confundir medo com realidade, vai achar que eu tô com medo aqui porque realmente, olha só, eu não vou conseguir. São crenças que são pensamentos que você continua pensando, são programações mentais que vêm da sua família, da sociedade, daquilo que você viveu, e também tem o inconsciente coletivo. E o medo é o oposto vibracional daquilo que você quer. Eu tenho medo, mas se você olhar para o campo do medo, eu tenho medo do quê? Por exemplo, eu tenho medo de não conseguir aquele trabalho. Qual que é o oposto vibracional para trás? Se você olhar para o outro lado disso, eu quero tanto aquilo que eu temo não realizar porque ainda não consigo ver no plano físico. Então a hora que você muda essa chave e fala, nossa, são apenas as minhas inseguranças ou os meus treinamentos mentais de que não sou boa o suficiente, de que eu não posso, de que as pessoas falham, que erram, experiências que aconteceram. Então eu preciso do autoconhecimento, do aprofundamento para poder limpar esse campo, para poder então eu virar para o outro lado e olhar para o que me chama e colocar o medo no lugar que ele tem que estar. Eu gosto muito dessa analogia, que quem me passou isso foi a Aline
que a gente teve a live com ela, e a Aline, ela falou o seguinte, que tem uma história linda que ela fala, que ela sempre traz nas palestras dela, que o medo, ele está sempre presente, né? O medo, ele é ligado ao nosso instinto de sobrevivência, ao nosso alerta. Porém, ele não pode estar sentado no banco da frente, como se a gente estivesse no carro. A coragem tem que estar no nosso lado, sentada ali, ativada, controlando o GPS. Quando o medo senta no banco da frente, encosta no GPS, você estraga todas as possibilidades de vencer. Você tem que deixar ele no banco de trás, você tem que olhar para ele e falar assim, medo, eu estou consciente que você está aí, consciente que você está me alertando das crenças que eu tenho que vencer, das coisas que eu ainda estou crescendo, das compreensões que eu tenho que ter, mas você não comanda. Você fica aí me sinalizando, me auxiliando, até que você possa me deixar enquanto eu estou aprendendo. Então é muito importante que você olhe para esses medos todos que você sente e tire a atenção deles. É como se fosse um animal que você alimenta. O animal que você alimenta dentro de você vai crescer. Por quê? Porque vai estar alimentado, tá ali, ó, farto. O seu medo tá gordinho ou tá magrelo? Coloca aí pra mim por escrito. Pra todo mundo que tá chegando, minhas boas-vindas. Clara, Queiroz, Índia Store, Renata, Wanderluz, Cris, Giovana, esse humor é fundamental, que linda. Marineide, Cláudia, Lili, que bom que você tá aqui. Doutora Leila, que bom, linda. Mona Lisa, maravilhosa você. Dri, Lúcia, Val, profundamente agradecido por você estar aqui. Cá, que bom que você veio. Bruna, ai, amigo Rasta, ó que bom. Giovana, Laure, maravilhosa. Rodrigo, querido, Clarissa, Fábio, ó que linda. Anne, Peixoto, todos vocês que estão aqui chegando. Pri, Ana Cláudia, é uma honra vocês aqui. Eunice, fiquem nessa live. Nessa live eu vou passar 4 dicas para você acessar sua potência, ir para o empoderamento, para a fé em você, para a coragem de ser você mesmo, para que você tenha ousadia de se amar como você é, de colocar sua luz no mundo, né? Aceitar esse convite lindo, né? E a gente vai falar então desse medo que a gente tem de sermos ridículos, né? Tudo aquilo, o que você deixou? Quero te perguntar isso. O que você deixou de fazer na sua vida? As escolhas que você fez por falta de confiança no seu taco. Por falta de confiança em você mesmo. Falou, não vou conseguir. Se eu der esse passo, não consigo pagar minhas contas. Não consigo, não sei se eu vou ser bem sucedida. Melhor não. Né? Essa é uma pergunta importante que você tem que fazer para você, porque às vezes dói, né? Dói aquele momento que você... E dói mais ainda quando alguém que você conhece foi e você não foi. E a pessoa tá lá vivendo e deu tudo certo. A falta de confiança na sua luz, a falta de força interior, né? Medo de rejeição, medo do ridículo. Todos esses são medos de não ser bom o suficiente. E assim, hoje a gente vai abordar 4 passos, né? 4 dicas, né, na verdade, que são com chaves para se empoderar e conseguir desenvolver a sua autoconfiança, porque o tema de hoje é isso, né? O medo de não ser bom o suficiente, como desenvolver a autoconfiança para alcançar a felicidade que te convida, que pulsa de dentro de você, pulsa. Então a gente vai abordar o que é esse medo, o que está por trás disso, né? Eu vou contar uma história minha para você. Eu vou falar também como superar isso, né? A gente vai falar desse medo, vai te ensinar como vencer com o poder também da visualização e da ação conectada. Com a comparação, né? A comparação é terrível. A comparação é algo que, nossa, a gente se compara. Imagina, se eu olhar para mim na comparação, eu tenho quase 10 mil seguidores, né, ali, bem menos até, quase 8 mil, acho. Tem gente que tem mais de 100 mil seguidores, tem 1 milhão de seguidores. Se eu for olhar para isso, me comparar e não olhar para todas as vitórias que eu já tenho, quanto eu já conquistei, o quanto eu já superei, a minha trajetória e honrar ela, eu com certeza vou me perder na vergonha e no constrangimento de falar, poxa, eu não consegui, eu não sou boa o suficiente, eu teria que ter mais um livro, eu teria que ter mais vídeos, tem que ter mais qualidade no que eu faço. E aí a gente vai lá para a síndrome do impostor, da vitimação, na vergonha de ser você mesmo, a gente se perde nesse sentimento, por quê? Porque baixou a frequência. E o universo vai entender aquilo que você vibrou.
o universo vai entender aquilo que você vibrou. A gente precisa, de uma vez por todas, entender a lei da atração e praticar. A lei da atração é a potência da sua espiritualidade em conexão com o seu eu material terreno em ação. É um segredo que já foi revelado. E o segredo para você acessar a lei da atração de forma real é você ter autoconhecimento. Porque aí você se conecta com o seu eu superior. Você clareia o que está te impedindo. Aí você consegue fazer com que o medo, ou seja, as barreiras, as crenças, as dores que te fazem criar caraminhola, você vai olhar para frente, tá ali. Eu vou passar por cima, vou desviar, eu vou agradecer, eu vou seguir adiante, mas eu vou continuar. A Fábio falou que a comparação trava a nossa vida, é verdade. A Gervana falou, meu medo está no processo de emagrecimento. Ah, adorei! Exatamente, está no detox. Não alimenta, olha para ele, toma consciência dele, agradece. Mas quando você já tem consciência, é um outro passo. Ele não tem como te dominar mais, entende? Por isso que a autoconsciência é muito importante. Eu vou contar para vocês um perrengue meu. Eu gosto de contar meus perrengues. Porque aí você fala assim, eita, não sou só eu. Minha gente, ela também passa por essas coisas. Como é que é isso? Então eu gosto de contar meus perrengues aqui. Minhas mazelas de vida. Uma das coisas mais importantes que eu gosto de contar, e essa história vai te inspirar, é como eu cheguei a ser uma terapeuta, uma master coach. Essa história é muito linda. Senta aí que lá vem história. Eu vou contá-la para vocês. Eu sempre tive uma personalidade ousada, porque como eu tive que superar muito, eu tô tentando botar uma música, tá, gente? Por isso que eu tô olhando aqui pra baixo, pra deixar um fundinho musical. Eu sempre tive uma personalidade vibrante, assim, de coragem e tal. Isso vem comigo, né? Vem da minha história de vida, sei lá, talvez da minha encarnação, da minha personalidade. Porém, por eu ter tido, imagina, um acidente que quase me tirou a vida, né? Uma infância cheia de histórias, bullying, operações, não saber se eu ia sobreviver, não saber se a próxima prótese ia dar certo. Minha família toda mobilizada ali para poder dar dinheiro, para poder fazer as próteses. Eu me sentia assim, super culpada por existir, né? Eu sobrevivi por um motivo, mas como é que eu ia encarar tudo isso, né? E de alguma forma, ser motivacional era algo que era muito presente na minha vida. Todo mundo se inspirava com a minha história, imagina. Eu andar assim nos 2 pés, eu gostava de me exibir, de dançar, de fazer essas coisas que eu faço aí com vocês. Eu gostava de fazer fora das câmeras. E assim, eu tinha essa dualidade, né? De uma personalidade extremamente vulnerável, frágil mesmo, por todos os traumas físicos e tal, e uma força para superar isso que não combinava com nada disso. Entendeu? Mais ou menos isso. E as pessoas se inspiravam e eu sempre pensava, gente, tudo bem. A pessoa está se inspirando em mim, mas como que eu posso ajudar essa pessoa? Como que eu posso trazer uma luz mais consistente, mais consciente para as pessoas? Gente, eu vou continuar aqui, mas por favor, já marca o nome de alguma pessoa que você quer que esteja aqui nessa live. 2 ou 3 pessoas. Vamos botar 3 pessoas, vai? Elas vão aparecer agora na sua mente. Eu faço o comando. 3 pessoas que vão aparecer na sua mente. Eu ativo pelo poder da lei da atração agora. E elas são atraídas pelo seu subconsciente. E você coloca elas marcadas na sua live aqui. Porque você pode estar ajudando uma pessoa que precisa exatamente do que está sendo dito aqui. Marca e já chama. E chama o coraçãozinho aí para essa live subir. Para muito mais pessoas chegar. Então vamos lá. Eu tinha essa dualidade, né? De uma pessoa extremamente frágil, com uma realidade difícil. E uma luz, uma força enormes. Quem que eu ia alimentar? Quem eu ia alimentar? E as pessoas se inspiravam na minha história. Eu falava assim, poxa, tudo bem, você está se inspirando na minha história. E a pessoa me contava a história dela. Eu falava, uau, que história incrível. Quanta força essa pessoa tem. Dri, obrigada. Continua marcando, gente. Marca com @, tá, Gervana? E assim, quando você... O que eu tava falando, gente? Me perdi. Né? Eu acabei entrando em contato aqui com vocês. Continuando, eu pensava, poxa, a pessoa me inspira tanto, como que eu posso ajudá-la? Como que eu posso ajudá-la? Então o autoconhecimento era uma via de mão dupla. Eu com as minhas coisas ferradas precisava entender como é que eu poderia me livrar da necessidade de ser extremamente boazinha, me livrar das culpas que eu tinha, me livrar do medo de não ser amada, não ser aceita, não ser boa o suficiente, sem os pés, com uma dificuldade física, ser uma coitadinha nesse mundo, e ao mesmo tempo isso ia ajudar as outras pessoas.
E aí, já contei algumas vezes as partes disso daqui, né? Isso, manda por direct, gente, o aviãozinho ali, ó. A Lana falou, ó. Pega o aviãozinho aqui do lado, que tá aqui embaixo, nessa setinha, e manda pras pessoas, tá? E aí o que acontece? Teve um determinado momento da minha vida, a partir dos 20 anos de idade ali, que eu estava realmente muito sofrendo por dentro. Essa dualidade estava me sufocando, porque quando a gente não trabalha os nossos traumas e os nossos medos, eles tomam um lugar pela dificuldade da gente conseguir entender aquilo muito grande no nosso coração. Se torna um peso mesmo. A gente deita a cabeça no travesseiro e aquilo vem. E eu chorava muito, e eu sentia muito, e era muito difícil para mim encarar tudo isso. Muito difícil. E quando eu comecei a buscar o autoconhecimento, eu busquei por desespero. Não sei como é que foi pra você, mas pra mim não foi por alegria, foi por desespero. Eu precisava sair daquela frustração, daquela depressão que eu sentia, daquela tristeza que corroía, né? Daquela sensação de inadequação, de ter que agradar, de ter que lidar com tudo. Me corroía mesmo, eu juro por Deus. E eu não conseguia viver feliz, assim. Eu no auge da minha adolescência, né, assim, tinha coisa da mulher em mim, né, dessa coisa de acessar, de me sentir desejada, amada, que aí ferrava tudo, porque eu não me achava, né, então era uma coisa ferrada dentro da minha cabeça. E aí, em um determinado momento, eu peguei um livro, eu já contei isso aqui algumas vezes, mas para você que está chegando agora, talvez você não tenha ouvido essa história. Minha mãe também trabalhava com autoconhecimento em vários aspectos, assim, com cromoterapia, com aromaterapia e tal. Então ela tinha alguns livros, né? Ela estava numa fase que ela estava trabalhando com isso, com pedras e tal. E aí eu rezei para Deus, né? Esse momento de surrender, eu adoro essa palavra em inglês, que é rendição, de se render, né? De se render. Tipo, eu não consigo, Deus. Por favor, entra no meu coração e me ajuda. Eu não consigo resolver isso, eu não consigo ter clareza sobre o que fazer, eu não consigo, mas não aguento mais. Eu chorava todo dia, gente, todo dia ali dentro do meu coração, ninguém ouvia isso. Eu enxugava minha lágrima, ia lá com a minha máscara de que tá tudo bem, de que ela é forte, que ela anda, ela caminha com as próteses. Nossa! Mas dentro de mim não era, tava tudo aos caquinhos, aos caquinhos. Talvez você sinta isso também, talvez você já tenha sentido isso. E aí eu peguei um livro na prateleira, na esperança de ser inspirada. E o livro que eu peguei, você provavelmente conhece, que é o livro Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. Eu peguei esse livro na prateleira e ele pareceu brilhar, pareceu falar comigo. É quando a lei da atração começa a falar, é quando a gente se rende, né? Onde o poder do poder que cria mundos, ele encontra espaço para falar contigo. Eu peguei aquele livro e parecia que eu estava pegando um tesouro. Eu não tinha a menor ideia do que se tratava. Ninguém tinha falado para mim, sol é isso, é aquilo. Olha só como é que começa o caminho do brilho da luz, quando você decide. E eu virei aquele livro e tinha aquela mulher, né, Louise Hay. E eu nunca tinha visto ela. E ela tinha um brilho, uma coisa empoderada. Ela parecia muito a minha avó, mas a minha avó muito mais empoderada. E ali, de repente, pela primeira vez, eu ouvi nitidamente a voz. Que eu ouvi falando assim pra mim, nítido. Você um dia vai fazer o que essa mulher faz. Eu não tinha a menor ideia do que aquela mulher fazia. Estava só escrito, você pode curar sua vida. E eu, lógico, devorei o livro, comi o livro, li o livro milhões de vezes. Eu tenho uma amiga que 20 anos depois me mandou uma fotinha de um bilhete que eu mandei para ela, com frases positivas que eu mandei na adolescência para ela. Olha que coisa mais linda, olha o poder que tem a transformação. E a partir dali, eu tomei consciência de que o pensamento pode mudar a sua vida, a sua realidade. E eu comecei a olhar para os meus pensamentos e ver a cagada que estava aqui dentro. Não é verdade? Era uma latrina de não merecimento, de você não consegue, você não pode, você não é bom o suficiente, finge que você aguenta, oh, que pena a morte, pai, mãe, filho, irmão, e trauma, e medo, e fulano que falou, e fulano que disse, fulano que me olhou assim, fulano que falou aquilo, fulano que não sei o que, um mundo hostil dentro da minha cabeça, uma hostilidade absurda dentro de mim. Eu vivia em briga com o mundo, fazendo de conta que não, porque eu tinha que fazer o papel boazinha, afinal eu senti uma culpa enorme, um emaranhado.
E aí eu comecei a trabalhar em cima das afirmações positivas, que são o quê? Programações cerebrais, da lei da atração. A Louise Hay não falava de lei da atração na época, mas isso foi descoberto depois. E ela mesma, se você não conhece, vai atrás de conhecer, porque é muito importante. E a lei da atração, eu vou trabalhar mais a fundo aqui, eu vou dar dicas, vou ensinar várias coisas para você. Maratona Fim do Medo é conhecimento puro. E eu vou trazer isso tudo também, mais profundamente ainda, na Jornada Radiante Salto Quântico. Que logo mais vocês vão saber detalhes. Amanhã eu começo a falar mais detalhes dela. Mais detalhes. Então, assim, quando eu cheguei nesse ponto, que eu comecei a estudar, eu comecei a me fascinar. E aí o que aconteceu? Obviamente que a minha frequência começou a se elevar. Os meus pensamentos foram ganhando organização. Porque agora, tudo aquilo que me assombrava, eu tinha um pouco mais de clareza. Ainda doía, ainda era difícil, mas eu tinha um pouco mais de clareza. Eu entendi, aquele pensamento não está no presente. O que eu coloco? Qual a semente que eu planto agora? O que eu afirmo sobre mim que é mais amoroso do que isso que está vindo? Por quê? Porque você pensou muito tempo, aquilo criou poder neural, criou conexão neural, criou peptídeos, conexões, uma série de conexões neurais e hormonais, e o seu cérebro vai entender que você precisa daquele gatilho, porque você programou, né? Programou. E aí, eu comecei a me aprofundar no autoconhecimento. Me aprofundar em autoconhecimento, e tentar entender, e tentar clarear como é que isso tudo acontecia dentro e fora de mim. Até que eu me casei, né? Fui morar numa fazenda no interior de Goiás, que era uma proposta interna de, poxa, agora eu vou viver simples, vou viver como santos, como eu entendia que a espiritualidade tinha que ser, né? Muito condicionamento cristão de pobreza mesmo, de associar pobreza à espiritualidade, a ser puro, a ser simples, a viver conectado. Isso tudo tinha sido implantado, né? Sendo implantado em mim por muito tempo. E esse implante cerebral que é colocado dentro do nosso cérebro, da nossa mente, de uma forma extremamente convincente, porque é óbvio, a gente recebe essa programação desde pequenininho, né? Qual a religião na qual você foi criado? Provavelmente você tem crenças muito enraizadas. Qual o tipo de cultura que você foi enraizado? São as coisas que você passa a determinar como valores para você. Mas em algum momento da vida, talvez valores diferentes se tornem ainda mais importantes e você fala, poxa, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu posso modificar minhas crenças. Outro dia eu estava sentada com um amigo conversando, e a gente conversando, ele era de uma família presbiteriana, né, de crentes presbiterianos. E aí, como eles tinham muitas crenças firmadas, né, na sexualidade principalmente, que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, ele estava falando para mim qual foi o gigante conflito que ele sentiu para poder encontrar a forma como ele se expressa como homem, como é importante para ele, o que é que faz sentido para ele, e o quanto isso gera culpa e dor e medo. Né? O medo de estar sendo errado, o medo de estar ferindo a Deus, de estar infringindo regras, quando na verdade a gente já evoluiu como espécie, a gente já tem novos conhecimentos, a gente já tem uma outra visão de vida, um fortalecimento que já expandiu muito além daquilo que a gente pré-concebeu como correto, né, ou recebeu como programação, e ainda tem nossos traumas, nossos medos, frutos de situações que nós vivemos, que tem a ver também com as coisas que a gente manifesta pela criação do nosso pensamento, né, mas que elas também vão fazer com que a gente modifique a forma de agir. Né? Se eu tive um casamento tóxico, por exemplo, com uma pessoa que me machucou muito, me botou muito para baixo, provavelmente isso vai ter um efeito enorme em todas as outras coisas. Vai ter um efeito no meu trabalho, que eu não vou achar que eu tenho força para isso, que eu tenho capacidade para isso. Vai ter um efeito na forma como eu me relaciono com a próxima pessoa, e por aí vai. Então a gente precisa olhar para dentro, ir para o autoconhecimento. E aí eu fui para essa vivência numa fazenda no interior de Goiás, apaixonada, fui morar com meu ex-marido, né? Hoje é meu ex, né? Mas na época era meu marido, estava completamente apaixonada, ele também, eu no momento que eu queria viver aquilo tudo. Nós fomos para uma fazenda no interior de Goiás e a gente falou assim, vamos viver super simples? Então a gente foi com essa proposta, achando que isso ia ser a coisa mais linda do mundo. Então a gente vivia muito simples, né? Vendia o que dava ali, a gente não era nada hippie, mas tinha essa simplicidade, né? A gente vendeu coisas boas que a gente tinha para ficar mais desapegado. A gente ficou 7 anos vivendo sem luz elétrica. Veja o meu grau de comprometimento. Todo mundo me chama de maluco quando ouve isso.
7 anos vivendo sem luz elétrica, dormindo e acordando com a luz das estrelas, meditando, fazendo oração, na intenção de falar: quem sou eu? Quem sou eu? De verdade. Ali eu tive 2 filhas em casa de partos naturais, não assistidos, ou seja, só nós e Deus ali. Ali eu tive experiências incríveis de conexão e clareza. E ali também eu pude me conhecer mais a fundo, porque não haviam distrações. Nenhuma distração. O máximo era um livro, um baralho. Para sair da fazenda era difícil, porque a cidade ficava longe e a gente não tinha grana, né? Só que a vida é tão bonita, que ela pede transformação. E quando ela pede transformação e você não atende, você começa a sentir o quê? Dor. Dor, gente. Dor. Dor sob a forma de opressão interna, dúvida, não é por aí, como é que eu faço? E aí os seus valores, ou seja, as crenças que você tem, começam a conflitar com o seu chamado. Já sentiu isso? Talvez você tenha, por muito tempo, né, você quis alguma coisa, né, ou um trabalho, né, que você fala: poxa, eu quero esse trabalho, eu quero muito trabalhar com isso, é isso que eu quero, é isso que eu vou. E aí você desenvolveu a autoconfiança, você desenvolveu os valores, você desenvolveu tudo isso, mas chegou lá, 1, 2, 3, 4 anos depois, isso mudou, você já não está mais satisfeita naquele lugar, mas você não raciocina de que você evoluiu, você aprendeu, você entendeu e a vida te convida para mais. E é isso que começou a acontecer conosco lá. A vida começou a convidar para mais, eu não sabia, mas naquele momento começava um duro conflito interno com as minhas crenças, que era tão dilacerante, que eu entrei em depressão profunda. Porque para mim só fazia sentido viver conectado com a espiritualidade daquela forma. E sair daquele modelo era porque eu teria fracassado. Olha a dualidade. Era que eu não seria boa o suficiente para Deus. Mas eu não conseguia acessar ainda a bússola das emoções. Eu ainda não tinha consciência da minha vibração, do poder do universo. Por isso o autoconhecimento é tão essencial. E eu entrei em um conflito tão interno tão doloroso, que eu não conseguia enxergar a realidade na minha frente, que estava me convidando para mudança, para ter uma vida mais confortável, para doar para mais pessoas, para ter um autoconhecimento mais profundo, para poder prover melhor para as minhas filhas. E aí começou a ser muito difícil viver aquela vida. E muito difícil aceitar que não era mais para estar vivendo aquilo. E a gente começou a tentar se adaptar. Não, vamos botar luz elétrica, aí botamos. Não, vamos botar não sei o que, aí fizemos. Mas eu estava muito deprimida. E também eu tinha escolhido uma vida tão simples que era miserável. Ela não era simples na abundância do universo. Ela era pobre. Era uma vida na qual eu não tinha recursos nem para comprar as coisas que eu precisava. Minhas pernas viviam machucadas, muito feridas. As joelheiras sempre estavam rasgadas e sujas e difíceis de cuidar. Eu estava sempre exausta, porque eu mal tinha dinheiro para pagar alguém para me ajudar, né? Porque eu tive mais uma filha, depois mais uma, né? Como vocês sabem, são 5 meninas, né? E o meu ex-marido não conseguia sair dessa crença. Para ele estava tudo certo, era isso, ele ia ficar nisso, ia determinar isso. E começou o conflito no nosso casamento ficar gigante também. Gigante. E eu comecei a sentir, a me abrir para a oração, a me entregar. Quando eu sonhei, eu tive um sonho nesse auge da depressão, eu chorava muito, deprimia muito, ficava confusa, ficava em dúvida, me sentia sozinha, me sentia desesperada e não conseguia entender um plano de saída. Porque as minhas crenças eram tão profundas de que aquilo que era o certo eu não conseguia tomar essa decisão. E as pessoas visitavam, né? Ainda tinha isso, as pessoas visitavam a gente, vinham e falavam: nossa, que maravilhosa essa família aqui no meio do mato, como eu queria viver assim, como vocês devem ser felizes. A minha luz apagou, inclusive, porque eu fiquei mexendo aqui. Essa história é forte, né? Mexe comigo. E as pessoas chegavam e admiravam, né? Eu plantava, eu fazia pão, eu fazia pão de queijo, fazia pizza, eu sei fazer tudo quanto é comida natural. Tudo quanto é comida maravilhosa por causa disso. Eu sei costurar, eu sei fazer artesanato com palha, eu pintava naquela época, eu sei fazer artesanato com cabaça. A experiência que eu tenho tinha uma riqueza muito grande, então para mim não fazia sentido. Hoje eu sei que eu tinha um chamado para falar para o mundo inteiro. Mas ali dentro eu não iria conseguir exercer esse chamado. Mas naquela época era só um conflito interno. E aí eu comecei a rezar. Porque eu tive um sonho muito profundo nesse dia, no meu auge da depressão,
eu quis me matar. Eu realmente quis acabar com a minha vida. Esse pensamento vinha, ó, o tempo inteiro, acabar com a minha vida, acabar com esse sofrimento. Minhas filhas não merecem uma mãe assim. O sentimento de culpa era dilacerante. Eu passava horas numa cena de filme onde eu botava eu realmente cometendo suicídio, todo mundo ficando mais leve sem mim, todo mundo ficando mais feliz sem mim. Juro pra vocês que eu passei por isso. Meu marido sempre muito, muito desesperado, porque ele não sabia mais como me agradar. Eu exausta, porque o mental e o emocional estava sempre exausto, uma culpa enorme, porque você ficava irritada com as meninas, dificuldade com elas, de lidar com... Nossa, cada uma que falava me irritava, eu exausta, não conseguia cuidar com a presença que eu queria, isso me gerava uma culpa enorme. E aquilo foi se arrastando. E aí eu me lembro dessa noite que eu dormi e sonhei. Eu sonhei que eu era picada por uma cobra, porque era uma das formas que eu vivenciava que eu poderia me suicidar, porque eu tinha uma consciência espiritual muito forte que suicídio não era de Deus, então ainda tinha esse conflito. E essa cobra me picava e eu começava a morrer. Eu desencarnar, né? Que eu sei que não existe morte. E aí eu olhava para minha filha, as minhas filhas e meu ex-marido chorando, e eles não sentiam alívio nenhum, pelo contrário. A voz falou para mim dentro do sonho que eu estava tomando uma atitude que não fazia o menor sentido. Eu estava desejando algo que não fazia o menor sentido, que eu ia só fazer todo mundo sofrer e interromper o meu chamado, sabe? E muita gente já passou por isso, né? A Germana tá falando aqui que já passou por isso. Que bom compartilhar isso com você, Germana. Muita gente já pensou em suicídio, já quis acabar com a sua própria vida. Não porque não ame a vida, mas porque não sabe uma saída. Não sabe uma saída. E é por isso que eu sou tão apaixonada pelo que eu faço. E foi aí que eu acordei de uma forma diferente. Eu acordei decidida a mudar a minha história, mas eu não sabia como. Talvez você esteja nessa maratona por conta disso. E é por isso que eu trago as coisas com tanta clareza. Eu não sabia como, gente. Eu não tinha a menor ideia. Imagina uma mãe de filhos pequenos, enfiada no meio de um mato, numa fazenda, sem recurso financeiro, sem formação acadêmica. Eu não tinha formação acadêmica. E sem ajuda. Eu não tinha ajuda nenhuma, assim, de tipo, de vez em quando meu pai me ajudava financeiramente em alguma coisa, mas minha mãe estava com muito problema psicológico na época, meus irmãos não moravam perto, a família do meu ex-marido era terrível comigo, até hoje. Assim, é triste a atitude deles, assim, é completamente kármica se você for olhar sobre esse ângulo. Tenho todo o amor, todo o perdão por eles, mas foi muito difícil. E aí eu comecei a meditar todo dia, que era uma coisa que eu sabia, que era de graça, né? Na verdade, a gente tem que ir nos recursos gratuitos. Não tinha internet não, meus amores. Tinha internet não, né? Não tinha nem tempo para ver internet. O casamento uma bosta, né? Porque o casamento começa a ferrar tudo quando essas coisas acontecem. E eu comecei a meditar cada vez mais tempo. 1 minuto, 10 minutos, 20 minutos, meia hora. Comecei a meditar. E eu meditava e eu comecei a sentir Deus dentro de mim. Eu comecei a me apaixonar por aquele estado vibracional de ficar imersa no amor de Deus, imersa naquela ausência de pensamento. Era um período de tanto alívio, de tanta leveza que eu comecei a acessar. E aquilo foi me trazendo ideias, aquilo foi me trazendo intuições, aquilo foi me trazendo vozes. E eu afirmava positivamente, rompendo minhas crenças. Chorava e afirmava, pedia para Deus. Eu criei uma lista de problemas que eu tinha, e eu falava, nunca que eu vou conseguir resolver tudo isso. Eu nunca vou conseguir, é muito difícil, não tem como eu conseguir resolver tudo isso, meu Deus do céu, me ajuda. E a sensação de que eu não era boa o suficiente, que eu não ia conseguir, era consistente, mas eu ia usando os livros que eu tinha recurso, porque os livros vão chegando, né? Os livros vão chegando, a ajuda começa a chegar quando você se abre. Milagres começaram a acontecer. Milagres de propostas financeiras, de ideias, né? Eu comecei a estudar para um concurso público para passei em primeiro lugar, né, que foi uma decisão que eu tomei, porque eu falei, gente, eu não tenho emprego, não tenho trabalho, não tenho formação acadêmica, só pode ser um concurso, porque aí eu invisto na minha carreira e aí eu consigo fazer. E essa intuição de trabalhar com pessoas e ajudar pessoas ao redor do mundo, era assim que eu fechava os olhos e eu me via fazendo isso que eu estou fazendo aqui. E aí chegou a internet na minha casa, eu comecei a estudar, comecei a me empenhar. E
E nisso eu comecei a fazer atletismo também, né? Que eu comecei a fazer hipismo. As coisas começaram a acontecer dentro e fora de mim, até que então eu entrei em contato com a lei da atração. O filme O Segredo chegou, né? O filme O Segredo chegou e eu comecei a abrir um novo portal de que a gente tem tudo que a gente precisa dentro de nós. A gente precisa só romper a programação que a gente tinha. Ou seja, um novo conhecimento chegou. O curso em Milagres chegou para mim, que é o novo conhecimento reorganizando todas as mensagens bíblicas distorcidas que a gente recebeu. A consciência crística falando de uma forma muito mais inteligente, unindo inteligência emocional, lei da atração e espiritualidade, que é o que eu trabalho hoje, é a essência do meu trabalho. E aí eu me lembro que eu fui a um supermercado, né, ainda muito pobre, ainda muito na escassez, né, porque cuidando de filho pequeno e tal. O casamento foi desalinhando, né, gente? Isso aí eu vou contar também. Aí, o que acontece? Eu tô sem água aqui, mas deixa, eu vou continuar. E aí eu comecei a orar, meditar, pedir, vibrar, e a minha frequência do meu ex-marido foram desintonizando. Infelizmente, isso pode acontecer, né? Porque o campo se reorganiza, porque todo mundo tem livre-arbítrio, né? Isso estava acontecendo comigo. Eu estava trazendo isso para ele, mas ele não estava se alinhando. Para ele, ele queria continuar daquela mesma forma. E tudo bem, a gente tem o livre-arbítrio, né? Mas isso custou realmente a nossa separação depois de muitos anos. E aí, eu me lembro que eu fui num supermercado e um livro brilhou, mais um livro, que falava, peça e será atendido. Foi muito engraçado, porque eu estava com minha filha no colo, com dinheiro só para fralda. Eu ainda não tinha passado no concurso. Estava estudando sem poder. E aí eu parava de trabalhar para estudar. Meu marido me cobrava porque precisava de dinheiro para pagar as coisas. Aí eu tinha que pedir dinheiro pro meu pai. Era um perrengue. E aí eu me lembro de eu olhar para esse livro que falava, peça e será atendido. E aquilo brilhou, mas brilhou de um jeito que eu tinha que comprar. Mas eu não tinha o dinheiro. Eu não tinha mesmo o dinheiro. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Aí eu me lembro que eu não podia falar isso pro meu ex-marido, porque era assim, se eu falasse para ele isso, ele ia falar, você tá louca, não tem dinheiro pra nada, você vai comprar um livro, não é hora de comprar isso. Aí eu, escondido, peguei o cartão, fui num outro caixa, passei, só muito tempo depois eu contei isso pra ele. E aquele livro mudou a minha vida. A lei da atração aplicada mudou a minha vida. Aí eu acessei a potência do poder do pensamento. Comecei a utilizar visualização, afirmação, romper o medo de não ser bom o suficiente, acreditar no meu poder, ativar o meu poder conscientemente. E aí minha vida começou a virar um campo de manifestação. As coisas aconteciam sucessivamente. Eu fui acreditando cada vez mais à medida que eu fui vivendo. E tem muitas histórias dentro disso, mas eu quero contar especificamente como eu vim parar aqui. E aí eu comecei esse chamado de falar para as pessoas, de ajudar as pessoas, começou a ter muito mais sentido. E à medida que eu fui atendendo a esse chamado com pequenas ações, rompendo aquela coisa, você, por exemplo, quando eu comecei a gravar vídeo, muita gente chega para mim e fala, como que você consegue falar com tanta naturalidade pro vídeo? Como é que você consegue trazer as palavras? Gente, não foi assim. Não foi uma decisão. E eu me lembro que eu me achava tão ruim falar em vídeo. Era tão difícil para mim, que eu olhava para a tela e me via, aquela imagem de mim mesma, como eu estou fazendo agora, que eu me vejo. E, gente, me dava vontade de vomitar, me dava um mal-estar, eu me achava horrorosa na câmera, tudo soava falso, tudo, cada palavra, o tom de voz, o jeito de falar, as palavras não vinham. Aí eu gravava, aí meu marido falava assim pra mim, o que você tá fazendo aí? Vem pra cá fazer as coisas, poxa vida, deixa isso pra lá. Quanto de crítica que eu recebi. Quanto de crítica, quantas vozes as pessoas falam pra mim que desacreditam em você. Hoje, não tem uma pessoa na minha família, não tem, que eu não fale parabéns. Parabéns por quem você é, por tudo que você faz, pela forma como você fala. Mas eu precisei romper isso conscientemente. Afirmar pra mim, você pode, você consegue, não ouve essas vozes, ouve o seu interior. E aí você vai se tornando cada vez melhor. É isso mesmo. Abraham Hicks, Esther Hicks, é a autora do livro Você Pode, peça e será atendido. E essas técnicas, inclusive, uma boa parte delas são compiladas na Jornada Radiante. Muito do que eu trago para vocês diariamente tem a ver com isso. E aí eu comecei a visualizar, eu falando para pessoas, mantendo, quer dizer, você cria o campo mental, a mental através da intuição que chegou e espera a coisa acontecer, entrega.
E aí veio o universo do coaching, né? Que eu não tinha ideia do que era. Inicialmente eu tive muita resistência, o que é coaching, tal. Coaching, na verdade, é reprogramação mental, né? Reprogramação para que você possa acessar o seu poder e se fortalecer. Óbvio que tem um monte de distorção, tem um monte de coisa que a gente sabe, em todos os setores tem. Mas naquele momento eu estava muito decidida a entender o que se abria para mim. E aí eu me lembro, olha só como é que o poder da atração começa a acontecer. Eu tô aqui inspirando você, uma mulher biamputada, que caminha de joelhos muitas vezes, que tem 5 meninos e nessa época estavam todas pequenas, que tinha que trabalhar pra caramba para poder conseguir deixar tudo organizado. Imagina a exaustão, gente, vocês não têm noção das pilhas de roupa que eu tinha que dobrar, do quanto de lápis e brinquedo que eu tinha que catar, do tanto de comida que eu tinha que cozinhar todo dia. Vocês não têm noção. Então, quando eu digo para você que se eu consigo, você consegue, é verdade. E aí eu me lembro de que eu não tinha dinheiro, obviamente, para pagar o curso de coaching, e tinha o método CIS do Paulo Vieira, que minha mãe tinha ido, tinha adorado e falou que eu tenho que ir e tal. Eu liguei para lá e perguntei, moça, quanto custa o método CIS? E ela falou, custa R$1.500 na época. Para mim, isso era tipo... muito dinheiro, gente, muito dinheiro. Era tipo, meu Deus, R$1.500, o dia que eu tiver R$1.500, meu Deus, na época era. Aí o que aconteceu? Eu estava tão conectada com o meu poder pessoal, tinha tanta confirmação na minha vida disso, que eu falei para ela assim, qual que é a forma que tem de eu conseguir isso gratuito? Ela falou, não tem. Agora, se você conseguir um grupo, a cada tantas pessoas tem uma vaga. Uma pessoa que pode ir de graça, porque se você compra o kit, né, o combo. Eu falei, não tem como, porque eu moro no interior de Goiás, que ninguém quer, ninguém tem como. Aí, eu sei que eu falei assim, vai surgir uma vaga e você vai me ligar. Eu falei desse jeito, eu decretei. Eita, tem um furo aqui? Não. Eu decretei, eu determinei. Naquele momento, o que aconteceu? Passou uns dias, a menina me ligou, a Luísa, até hoje eu lembro, é minha amiga até hoje. Falou, Sal, você não vai acreditar, pelo amor de Deus. Uma pessoa comprou o kit e falou, não precisa dessa vaga não, pode dar para quem você quiser. Pode dar para quem você quiser. Gente, eu estava de cadeira de rodas na época. O meu corpo mal funcionava, cheia de dor. E eu falei assim, olha, eu vou ter que ter um acompanhante, porque eu vou ter que ir de cadeira de rodas, não tem como. Eu queria muito que meu marido na época fizesse, eu queria muito que ele visse o que eu estava vendo. E aí eu consegui dar ainda para ele a vaga. E nós fomos parar na frente com o Paulo Vieira. Conheci o Paulo Vieira, sentou ao meu lado, ele me deu o método CIS, ele me deu a formação do método CIS, que custa R$7.800, custava, acho que agora é 15 mil, sei lá quanto é que é. E pouco tempo depois, eu tive um sonho que a Oprah, que é uma das pessoas que eu mais admiro, aparecia no sonho. Ela era minha amiga, estava tudo acontecendo, e a Oprah falou para mim assim no sonho, se prepara, porque tudo aquilo que você veio pedindo e vibrando vai começar a acontecer. Eu não tinha ideia do que é que eu tinha que me preparar, né? Eu tinha escrito o livro Parte Sem Dor, Você Também Pode, que é outra manifestação de milagres, que eu vou contar em outro momento, porque senão fica muita história. E aí eu falei, vou reescrever meu livro, vou passar tudo para o inglês, porque eu sempre vi essa coisa do internacional, eu falo inglês fluentemente para isso. Eu aprendi inglês fluentemente para falar para o mundo inteiro. É desse tamanho a minha determinação. E é desse tamanho que eu quero a sua determinação. Você tem que intuir, você tem que vibrar, mas você tem que agir muito. Muito, de verdade, com entrega e flow, que é uma outra forma de agir. Não é? É intuição e vai, porque aí você tem energia. E aí, a Dawn Watson, com quem eu vou fazer uma live aqui com vocês, bônus para a Jornada Radiante, que vai ser uma live linda sobre o poder de vencer a dor, tá? Minha amiga pessoal, a gente já era amiga há algum tempo. Ela foi pro Tony Robbins, né, que é um dos maiores coaches do mundo. Quem não assistiu, eu não sou seu guru na Netflix, assiste, que vocês vão ver quem ela é. Eu estava em uma daquelas gravações, tá? Eu vou te contar. A Dawn Watson foi escrever uma parte da vida dela, porque ela tinha ido pro Tony Robbins e voltou para poder escrever o livro dela.
Ela foi na minha casa sem saber onde eu morava, gritou na porta, ela gritava, Sol, Sol. Eu ouvi o som, não sei como eu ouvi, na rua. Isso em Pirenópolis, em Goiás, a gente já morava na cidade, tá? Então é que eu tô trazendo só o assunto do profissional. Eu abri a porta, aquela mulher transformada, como hoje as pessoas me veem transformada, né? Eu de joelho ali na minha casa, né? E eu encontrei a Dawn, né? E eu falei assim, cara, você tá muito diferente, vem aqui, entra aqui. A gente se abraçou. O tempo que deu foi só dela sentar no sofá da minha casa. Eu olhava para ela, eu pegava na mão dela, a gente se abraçava e ela olhava para mim. E a gente se emocionava. Eu falei, o que aconteceu com você? Me conta. E ela contava e eu ia me arrepiando. Eu contei, a gente chorou de emoção. E ela falou assim, Sol, Deus está falando aqui no meu coração. Eu tenho que voltar em dezembro para o Tony Robbins. E Deus está falando no meu coração que é você a pessoa que eu tenho que dar a passagem para ir comigo. Assim, gente. É ou não é milagre atrás de milagre? Eu quero te inspirar a realmente confiar no seu poder. Eu quero te inspirar a vivenciar a sua luz. Eu fui parar no palco, sentada do lado da família do Tony Robbins. Eu e a Dawn, com tudo pago pelo Tony Robbins. Hotel 5 estrelas, alimentação, transporte, tudo. Só a passagem de avião e o meu passaporte que a gente teve que conseguir por outros meios. E o passaporte, meu marido falava, você não vai conseguir, não dá tempo, isso aí não dá tempo. Gente, eu ligava, a pessoa falava, vai tal pessoa, vai tal pessoa, vai tal pessoa. Em 7 dias o meu passaporte saiu. Só milagre. A única coisa que eu precisei fazer é segurar meu campo, confiar no meu taco. Confiar que mesmo que eu não ache que sou boa o suficiente, o universo sabe que eu sou. E é só o que a gente precisa. E aí eu cheguei lá no UPW, tem mais, tá? Eu cheguei lá no Unleash the Power Within, que é um dos maiores eventos, tem o The With Destiny e esse, que é o evento Tony Robbins, onde a gente fala com mais de 6 mil pessoas ao vivo, gente. 6 mil pessoas num evento de 6 dias. É um negócio absurdo. E ali dentro eu fui com esse olhar. É isso mesmo que eu quero? E ali deu uma conexão profunda para mim. Eu conheci a mulher que faz os treinamentos com o Tony Robbins. A Dawn falou da minha história para ela. Ela me conheceu, ela falou, eu vou te dar a formação Tony Robbins, que custa mais de $10 mil. E foi assim que o universo se abriu para eu me transformar na profissional que eu sou hoje. Depois disso eu fiz mais 4 ou 5 formações profundas, Laughter Yoga, eu fiz Pro Olympia Institute, que é de traumas profundos, eu fiz todo fiz a Louise Hay, fiz da, como é que chama o outro? Do Napoleão Hill e por aí vai. Então, por aí vai. Eu preciso que vocês entendam que não é você que tem que saber se é bom o suficiente ou não. É o universo que guarda para você a sua versão mais potente. E você só precisa permitir que isso aconteça. E se sintonizar. E confiar na sua intuição, comunicando isso com todo mundo que está ao redor. Porque às vezes as pessoas vão duvidar. As pessoas não vivenciam isso. Inclusive as pessoas que estão próximas de você vão duvidar. E você precisa ter amor suficiente por elas para falar assim, você vai entender lá na frente, mas vem comigo. E a partir do momento que você passa a vivenciar isso, o que acontece? Você passa a não ter dúvidas mais. Aí é um movimento lindo, maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Eu voltei da experiência, comecei a trabalhar como terapeuta, foi aí que começou. E a partir daí, milhões de oportunidades começaram a aparecer. Eu senti que tinha que me mudar dali, por vários motivos. Hoje eu moro em Florianópolis, né, que foi um lugar que eu intuí de vir. O meu casamento acabou que a gente entrou não conseguíamos mais sintonizar, e eu sabia que quando eu voltasse ia ser muito difícil, mas foi o que teve que acontecer, porque eu tentei muito, passei mais de 10 anos tentando, e às vezes acontece, e honro muito meu ex, honro muito as filhas que a gente teve juntas, né, e o caminho que ainda vai acontecer de cura. Me tornei atleta por conta dessa força também, virei vice-campeã brasileira, né, medalha de prata no remo paralímpico, adoro.
e continuo vencendo a cada dia, né? Hoje, à frente do Curso em Milagres, nesse momento planetário tão difícil que nós todos passamos, com uma equipe linda de luz para amparar esse trabalho todo, né? A gente agora indo para outra etapa de manifestação, iniciando agora um reality show, que logo eu vou passar para vocês também, que é um projeto de vida para trazer tudo isso que eu falo para vocês, vivencial, né? Vivencial, com experiências, com os exercícios, com tudo isso sendo aplicado enquanto vocês assistem algo que envolve entretenimento e transformação. Vai ser muito lindo, fiquem de olho que logo isso tudo começa, né? Fui parar no canal off, milhões de experiências que ali aqui eu ficaria o dia inteiro, até tem que ver que horas são, né? Eu ficaria o dia inteiro falando, mas tudo isso para te inspirar, para acender em você, através da minha história de vida, e da história de vida de muitas pessoas que você conhece também, que saíram do nada para os homens, mas do tudo para Deus. Tudo para Deus. Vocês têm que entender isso. Você é tudo para o universo, para Deus. É porque você está tão viciado nos seus próprios pensamentos de autodiminuição, pelas experiências da sua atração, por causa do seu campo mental, que você ainda duvida. Você ainda duvida. É muito bonito poder contar essa história. Parei aqui agora e me deu até uma emoção de olhar para tudo isso e ver que assim, ainda surgem desafios, né? Tem coisas, quem me acompanhou que meu paizinho se foi nesse momento de pandemia, né? Todas as circunstâncias com as filhas, que continuam tendo muitas coisas que são desafiadoras, né? Lidar com tudo isso, mas a força que eu acessei não me deixa dúvidas de que eu sou capaz de vivenciar qualquer coisa, mas não é de um lugar agressivo, é de um lugar de amor e honra, porque acender isso em mim faz com que eu olhe nos olhos das pessoas e tenha tanta certeza de que todo mundo consegue. Eu quero agora trazer para vocês as 4 dicas, né? Vamos para as 4 dicas que eu trouxe, que eu preparei, as 4 chaves, né, que eu preparei. Deixa eu só avisar minha filha aqui que ela tá ligando, gente. Quem tem filho sabe o que é isso. Terminando a live, eu falo com você, meu amor. Assim, filha adolescente, gente, é tempo real aqui. Continuando. As didáticas, né? Agora eu vou trazer para vocês, gente, que legal. Todo mundo, muita gente do 100 agora. Muita gente do 100, que lindo. Giovana, tô sem ar aqui. Ai, que lindo te ouvir. Que lindo. Eu quero trazer para você 4 dicas para se empoderar e desenvolver autoconfiança, tá? A primeira delas é: crie hábitos de alinhamento vibracional, porque você pode não saber seu valor, mas o universo sabe, tá? Crie hábitos. Então, assim, eu sempre gosto de botar coisa fácil. Para mim, os 2 principais seriam meditar e fazer afirmações positivas, tá? Só isso. São as principais. Se você fizer esses 2, esse combo, você já vai aprender como elevar sua frequência. Naturalmente, você vai abrir espaço para Deus entrar, para a força que cria mundos, para as intuições, para o seu sexto sentido, todos se ativarem. Meditação não precisa ser um mistério. Pode ser 10 minutos, 5 minutos, sabe? Val, que bom que você está aqui. Oi, querida, que bom. A segunda é: leia histórias de sucesso, assista. Pode ter certeza que o mais importante dessa live aqui foi a minha história de vida que eu contei pra você, não foi? Sabe por quê? Porque acende em você a certeza humana, vibracional, de cara, com certeza se eu consigo, você consegue. Me pediram aqui, Juris me pediu exemplos de afirmação. A afirmação é sempre o oposto daquilo que você vibra, para que você crie campo vibracional na ponta positiva daquilo que você não quer sentir. Então, por exemplo, se eu falo para mim mesma: ai, você é muito burra, caramba, você, oh meu Deus, Maria do Sol, pelo amor de Deus, que idiotice você fez, ai, você é uma merda mesmo, nossa, você não consegue fazer nada direito. Esse é um ponto. Então eu tenho que afirmar: você é maravilhosa, tudo na sua vida dá certo, você consegue, mas você tem que vibrar, visualizar e falar.
você vai utilizar. E se você utilizar o movimento, isso ganha potência de instantânea. Você tem que segurar isso por pelo menos 17 segundos. É a atração entrando em ativação. E isso eu vou ensinar muito mais ali na Jornada Radiante Salto Quântico. Aqui eu ensino você, mas na Jornada Radiante eu aprofundo isso. Então a segunda é ler histórias de sucesso, se inspirar. Se inspira. Eu, durante todo o processo de descoberta do meu valor, de romper minhas vozes negativas, a coisa que eu mais fazia era ouvir histórias de sucesso, era ir lá atrás de alguém que tinha essa história, que falava sobre isso, para poder entender, caramba, eu não estou viajando, teve gente que passou pelo que eu passei, tem gente que já teve em momento pior do que eu e está lá falando, eu não estou viajando, eu consigo. Porque tem muitos momentos de altos e baixos, né, gente? A vida não é linear, a gente gostaria que fosse, mas não é. E aí a gente tem esses altos e baixos. E eu não sei porque o meu computador travou com as minhas dicas. Enquanto isso... Ah, não, gente. O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu aqui, peraí. Ai. Eu separei as quatro dicas. Enquanto isso eu vou respondendo para ver se o computador abre. Sol, que tipo de afirmações podemos fazer com a gente para aplicar na prática? Então, é isso que eu falei. Você procura entender o que é que você fala de negativo para você, por isso o autoconhecimento, né? Que você possa converter isso em uma afirmação positiva, porque você identifica a crença primeiro para não ser uma coisa fingida. Você tem que entender o que te sabota. Se me sabota falar para mim mesma, você não consegue nada que você quer, você não consegue mesmo nada que você quer. Observa essas frases que você fala assim, né? Aí de repente você vai pegar assim, peraí, isso aqui é uma crença minha, olha o que eu tô falando pra mim, toma consciência, ilumina o seu medo. Pô, é o medo de eu não conseguir, tá ligado, eu pensar isso de mim. Então peraí, eu vou dizer pra mim, você consegue tudo o que você quer, você consegue tudo o que você quer, e vibra como se isso já fosse realidade no seu campo, você, e fala seu nome, eu sempre falo, Sol, você consegue tudo que você quer. Você afirma, você consegue, você determina, entendeu? A terceira é, mude as suas amizades e convivências por causa do poder da influência. Poder da influência. Se você convive com pessoas extremamente negativas, que estão sempre vibrando em fofocas, em medos e tal, você claramente volta, você sabe por quê? Porque tá ali no seu subconsciente, amor. É muito fácil voltar, é muito fácil vibrar naquilo. Então assim, todo mundo que se acomoda ao seu redor, pessoas que só falam coisas negativas, ambiente de trabalho tóxico, onde todo mundo tem medo de sair, medo, nossa, ver fulano, nossa, ai meu Deus, eu odeio esse trabalho, mas se eu sair daqui eu não consigo, ai meu Deus, estou muito mal porque eu odeio isso aqui, tá sempre vibrando nisso, porque a gente é esse campo. Enquanto você está transformando, se você não olha para isso e fala, eu preciso me afastar para primeiro elevar minha frequência, e aí eu posso colaborar com essas pessoas, pode ter certeza que você vai voltar rapidinho. E aí você de repente está flutuando energia e puxa, flutuando energia e puxa, flutuando energia e puxa. Repete as dicas do final que acabei de pegar o caderninho. Quais dicas você está falando, Áurea? De qual? De qual parte, né? Outra coisa que é... Desculpa, gente, vou pegar só o carregador aqui, que o celular está acabando a bateria. A quarta dica é cuide do seu corpo. Por que cuide do seu corpo? Porque movimento cria emoção. E quando você movimenta o seu corpo, tá? Quando você movimenta o seu corpo... repete as dicas no final, agora que eu entendi. Eu pensei que você estava falando... vou fazer, com certeza. Primeiro eu estou passando para 4 agora. Porque quando a gente fala de corpo, a gente está falando de uma potente bateria energética. A gente não está falando aqui de corpo no sentido físico. Uma potente bateria energética. Quando você corre, você libera endorfina, não libera? Seu pensamento fica claro e você consegue, movimentar e energeticamente ficar elevada. Por quê? Porque por algum momento você está distraído dos seus pensamentos e focado em outra coisa. Então quando você cuida do seu corpo, põe em movimento, em contato com a natureza, além de você ganhar muito mais autoestima, que isso é muito importante para a sua segurança pessoal,
você acaba também tendo muito mais energia liberada e reciclagem energética de coisas que ficam na memória corporal. Então, cuida do seu corpo é a quarta dica. Então, vamos lá. As 4 dicas para se empoderar e desenvolver autoconfiança. A primeira delas é medite e faça afirmações positivas, para que você possa serenizar a sua mente e utilizar o poder das palavras, fazendo programações através da afirmação daquilo que você quer que seja realizado para você, realidade para você. E é bom usar seu nome, como por exemplo, se você fala para você muito assim, como você tá feia, nossa, tá gorda, ai que barriga horrorosa, isso é muito comum, né? Você fala assim, você é linda, maravilhosa como você é, o seu corpo é uma expressão da sua experiência no mundo, e eu me amo e me aceito exatamente como eu sou. Você olha, reconhece, pode cuidar do seu corpo, pode fazer alguma coisa, mas é muito importante esse reconhecimento. A segunda é, leia sobre histórias de sucesso, se inspire em histórias de sucesso. Leia, assista, ouça, porque ali você tem uma potente ativação de se ela consegue, eu consigo. Se ele consegue, eu consigo. Histórias inspiradoras, elas transformam a nossa vida e nos dão a certeza de que a gente tem que continuar e persistir. A terceira é, mude a sua convivência de amizade, de relacionamentos, procure relacionamentos mais saudáveis emocionalmente e verdadeiramente se desligue, entregue, para que você possa atrair e estar entre pessoas que possam colaborar para o seu campo, tá? E a quarta é cuide do seu corpo. Cuidar do seu corpo é o quê? Botar o seu corpo em movimento para que a bateria que é o seu corpo possa ser ativada e criar vibração e modificar o seu campo e eliminar qualquer densidade que possa ter ficado aqui registrada. Se a música melhora a vibração, potentemente melhora a vibração. Se eu moro sozinho, não, eu moro com as minhas filhas, meu amor. Eu moro com as minhas filhas. Vamos agora meditar rapidinho, né? A gente já passou muito do nosso horário, mas eu quero meditar rapidinho para que você ative um pouquinho isso, tá? Inspira um pouquinho, se sintoniza para que eu possa ativar em você o seu poder. Vamos ativar o poder agora? Vamos ativar para que a gente saia desse medo de não ser bom o suficiente. Talvez a gente ache isso, mas o universo tem certeza que você é. Que você é luz, que você é poder e você precisa se lembrar disso. Porque quando você se lembra, você com certeza consegue exercer sua luz no mundo, tá? Uma dica do que eu ver durante o dia para melhorar, meu amor, isso vai depender do seu humor, tá? Porque assim, tem vezes que o meu humor tá para dançar uma Rihanna, uma Beyoncé, uma coisa assim, é aquilo que me faz bem naquele momento. Tem vezes que o meu humor é um samba e vai me ativar alegria. Tem vezes que é uma música profunda, espiritual, que eu choro ali. Você tem que aprender a se conhecer. Põe e sente, vibra, confia no seu senso de intuição interno. Então vamos lá. A gente vai agora fazer uma meditação, tá? Onde a gente vai afirmar alegremente, que a gente gosta de alegre, né? Inspira profundamente e fala com seu coração. Eu sou incrível, eu sou atraente, eu sou maravilhosa, eu sou um imã de sucesso, eu tô atraindo tudo aquilo que eu vibro. Eu sou incrível, eu sou maravilhosa, eu sou profunda, eu sou inteligente, tudo que eu quero já está vindo pra mim. Eu sou incrível, eu sou atraente, eu atraio tudo que o universo já tem pra mim. Eu sou incrível, eu sou profunda, eu sou legal, eu sou maravilhosa, eu sou bonita, eu sou forte, eu atraio. Eu estou manifestando todo o meu poder e eu estou internamente conectada. Eu quero que você afirme agora com todo o seu ser. Eu sou incrível, eu sou atraente, eu estou manifestando todos os desejos que o meu ser verdadeiro está aqui conectado. Eu sei que tem vozes aqui que falam contra aquilo que eu sou. E eu agora me inspiro e me conecto para receber as intuições, para sair desses medos todos que eu colecionei, que não representam quem eu sou. E eu sou inspirada para ser quem eu verdadeiramente estou aqui para ser. Eu expresso meu verdadeiro ser. E eu afirmo e declaro que tudo aquilo que já está no meu campo dos sonhos vai se manifestar com facilidade incrível. Determina para você.
Determina para você. Quando você determina, você faz assim, ó, bum, de energia. E é óbvio que o campo ativado só tem como atrair. Só tem como atrair. Inspira profundamente. O exercício de hoje, para vocês, que eu sempre dou o exercício, né, que vai parar lá no grupo. Quem não se inscreveu no grupo, não tem como receber. Link na bio, para você acompanhar toda a Maratona Fim do Medo, que vai até o dia 12, abordando vários aspectos, com histórias de vida incríveis, com dicas profundas. Vai estar recebendo esse exercício também. As lives iam ficar suspensas, mas elas vão estar gravadas, então você pode assistir depois. Mas é muito importante que você esteja no presente, porque a gente pode, sim, conversar, interagir. Isso é muito importante para todo mundo. Você recebe essa energia acontecendo agora. O exercício para você vai ser o seguinte: o que você acredita se torna realidade, não é verdade? Então, mas você nem sabe, às vezes, o que você acredita de você. Você não sabe, às vezes, o que você acredita. Então, assim, essa vozinha, né? Quase que uma vozinha do mal ali que fica repetindo, mesmo sem você querer. Você criou ponto de atração criou conexões neurais. Aquelas conexões neurais criaram o quê? Mais do mesmo, que é assim que o universo faz. Ele atrai à medida que você foca. Então tem que determinar o seu foco. Então eu quero que você vá respirar fundo. Escolha uma música bem bacana, né? Alguém falou de música aí. E você vai escrever uma lista de todas as coisas negativas que você fala de você, as coisas que você acha que deveria fazer, as obrigações que você se coloca no seu ombro, os medos que você tem, vai colocar. E aí, você vai olhar para os seus medos sem medo de enxergar os medos, porque o primeiro passo é a consciência. A hora que você terminar, você vai olhar para essa lista de novo e você vai, né, olhar, caramba, é isso que eu penso de mim. Clareza, clareza. As dicas depois eu vou colocar no grupo, sim, vai ficar como resumo, tá, gente? Tem sempre o resumo da live, tá? E aí você vai olhar para isso e depois em outra página você vai escrever o oposto disso. O oposto vibracional, quer dizer, se eu estou vibrando em desamor, eu vou vibrar em amor. Então você vai encontrar uma frase complementar a isso, que seja o oposto vibracional. Por exemplo, se eu falo assim, eu sou uma merda, eu sou um fracasso. Você vai escrever, sou um sucesso, eu tenho direito de ser feliz e determino isso agora. E todo mundo tem direito de ser feliz comigo. Ponto. E você vai afirmar aquilo. E aí você vai escrevendo, reescrevendo todas as frases, sentindo isso vibrar com verdade em você. Não é uma coisa fake, tá? Isso com uma música profunda, que te conecta, que te eleva. Depois que você terminar, você vai se olhar no espelho, e você vai botar uma música bem animada ainda, você vai repetir em voz alta, igual a gente fez na meditação aqui, que foi uma afirmação, foi uma visualização com afirmação. Usando seu nome, todas as frases que você quer imprimir para você agora, que decide encontrar vibração em você. Então você vai falar, Maria do Sol, você é sucesso, você é luz em tudo que você faz, você vibra em amor e o mundo inteiro se conecta com você. Você não guarda mágoas, você perdoa, você liberta, você continua, você deixa o passado onde ele tem que ficar. Vai falar. Olhando para o seu espelho, conectado com o seu ser, para você vibrar nessa sintonia, tá? E aí você tem que ser seu maior incentivador, né? Muitas vezes na vida a gente vai encontrar pessoas que vão dizer, ou demonstrar por atitude, né? Que você não vale, que você não é boa o suficiente, que você não merece amor, que você não merece atenção, que você não merece ser valorizada. Quantas vezes você não vivenciou isso, diminuiu sua fé e te colocou de novo nesse medo, eu não sou boa o suficiente. Porque se essas pessoas estão fazendo isso comigo, né? Eu provavelmente não devo ser uma pessoa boa o suficiente. Então, repetindo o exercício, Dri. Primeiro você vai escrever seus medos, depois você vai olhar para isso, depois você vai reescrever seus medos sob a forma positiva, encontrando um vibracional oposto àquilo. E por último, você vai olhar no espelho e afirmar essas vibrações positivas com o seu nome, em voz alta, vibrando, tá? E é para repetir isso diariamente, porque a gente precisa plantar a semente e regar. Não basta só plantar, ela seca se você não regar. Então é isso que você vai fazer como exercício. Esse exercício, as dicas com o resumo da live do dia, vai tudo chegar para quem se inscreveu no link da bio da Maratona Fim do Medo. Senão a pessoa não recebe e não tem acesso a isso. Então se você não se inscreveu, a hora que sair da live aqui, já se inscreve no link da bio, porque essa maratona acaba só no dia 12, é diariamente às 20 horas aqui.
E você depois, a partir de amanhã eu vou te falar mais aprofundadamente sobre a jornada Radiante Salto Quântico, que é onde eu vou dar tudo aqui que eu já estou trazendo para vocês, essa profundidade, essas conexões, esses conhecimentos, com mais profundidade e técnicas ainda, porque vai te treinar ainda mais profundamente. As lives vão ficar gravadas, porém temporariamente, então já assiste as que você perdeu, porque depois que fechar as lives não vão ficar aqui. E diariamente a gente vai trazer um outro olhar. Amanhã a gente vai falar sobre o medo de desapontar as pessoas que você ama. O medo de tomar decisões que você acha que os outros não vão concordar. Que você vai desapontar. O quanto que isso faz você se auto-sabotar, você fazer mal para você mesma, né? E a gente vai falar sobre isso. Porque hoje a live, você quer saber o quê? A live de hoje? A live de hoje foi medo de não ser bom o suficiente, como desenvolver autoconfiança para alcançar a felicidade que pulsa em você. Foi hoje, né? Essa daqui que você está falando, Shirley? Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui presente, ao vivo ou gravado. É uma honra ter você aqui, é uma honra servir. Esse é um trabalho feito com muito amor e carinho, com muita dedicação, com uma equipe linda por trás para fazer tudo isso acontecer. Trabalhar com a internet é um desafio, né? Porque a gente tem aí toda uma questão de algoritmos, né? De visibilidade, exige um trabalho grande para fazer tudo isso chegar. Então eu fico muito honrada de você no domingo à noite estar aqui, dedicando o seu tempo a estar ouvindo essa história e a estar compartilhando isso com pessoas. Se essa live fez sentido para você, já que ela vai ficar gravada, já compartilha com alguém que pode transformar a história de alguém. Compartilha também nos seus stories e marca o meu nome dizendo que você veio. Tira o print da tela aqui, que vai ser muito legal saber que você esteve aqui, né? Fazer essa presença, que às vezes a pessoa passa o nome aqui, eu estou tão conectada que às vezes não consigo ouvir. Amanhã tem mais Maratona Fim do Medo, com o tema novamente, medo de desapontar as pessoas que eu amo, que é complementar a esse aqui. A maratona tá linda e vai continuar até o dia 12 às 20 horas. Minha gratidão profunda por todos que estiveram aqui, pela oportunidade de servir, a gratidão ao universo por me manter viva, pulsante, conectada para poder compartilhar aqui. E eu assim, honro muito cada uma, né? Eu vou botar aqui até uma musiquinha enquanto eu agradeço vocês, porque é muito bom. Gratidão, Giovana, gratidão, Cláudia, Adri, olha que lindo, Sol, você é muito querida, passa muito conhecimento com muita leveza, oh que delícia, a Índia História falou, agora que assisti a live, entendi porque o seu nome é Sogra, ai, que emoção, Giovana, doação, amor, grata, Giovana, linda, Manu, gratidão, Sol, live maravilhosa, inspiradora, Alana, muito obrigada, Fábia, Sol, muito atenta a você, que linda, Eunice, gratidão, Gi, gratidão, Sinhá, gratidão, muito bom. Fábio, linda, Lilian, gratidão, Sol, gratidão você, querida Shirley. Bruno, meu amor, Dri. Essas dicas todas vão estar lá, tá? Melissa, Alisson, Alana, Grupo FBR, no chat, Áurea, Marina, Roberta, são tantas pessoas incríveis. Gente, um beijo grande. Até amanhã, às 20 horas. Eu acredito em você. Faça sua luz brilhar. Pri, linda. Val, maravilhosa. Mona.